A McLaren entrou em 2007 com um dos pacotes mais rápidos da temporada, o bicampeão mundial no cockpit esquerdo e o maior talento bruto da geração no cockpit direito. Terminou o ano sem nenhum título, com uma multa de 100 milhões de dólares e sem Fernando Alonso. E a parte que ninguém te conta direito, o homem que destruiu aquela equipe não foi o Alonso, não foi o Hamilton, foi o Ron Dennis, e ele fez isso muito antes da temporada começar. Isso vai contra a narrativa popular, eu sei, a versão que circula na internet é mais simples. Alonso era egocêntrico, fez chantagem, sabotou o companheiro, foi expulso. Enfim, é uma história boa, tem vilão definido, herói identificável e um final justo. O problema é que essa versão ignora a decisão mais desastrosa da temporada, e ela foi tomada numa sala fechada em um walking quando Ron Dennis assinou com Alonso enquanto já tinha Hamilton como projeto pessoal dentro da casa. Na minha leitura, é ali que a raiz do problema se instala, e eu vou te explicar desde o começo. Fernando Alonso assinava com a McLaren para 2007 depois de 2 títulos mundiais consecutivos pela Renault. É naquele momento o melhor piloto do mundo, sem discussão. Derrubou Schumacher, derrubou a Ferrari, foi embora com os 2 troféus. Quando o Ron Dennis fecha esse contrato, está pagando pelo nome, pela experiência, pelo fato de ter um campeão mundial na frente das câmeras enquanto prepara o futuro da equipe. Essa era a lógica. Alonso seria o presente. Hamilton, protegido da McLaren desde os 9 anos e financiado por Ron Dennis, seria o futuro, chegando em 2008 ou 2009, quando estivesse pronto. O problema é que Hamilton estava pronto em 2007, e isso ficou claro nas primeiras corridas. Na Malásia, Alonso venceu, mas Hamilton já aparecia no mesmo nível de ritmo, desconfortavelmente perto para um estreante na segunda corrida da vida. No Bahrein, o choque ficou mais explícito. Hamilton largou e terminou à frente do bicampeão. Pelo desempenho e pela adaptação imediata, ficou evidente para a McLaren que Hamilton estava muito mais pronto do que o esperado. Ron Dennis percebeu, e aí, em vez de tomar uma decisão firme sobre liderança, fez a coisa mais perigosa que um chefe de equipe pode fazer em uma situação dessas. Ele não fez nada. Não comunicou para Alonso que Hamilton seria tratado como igual e não comunicou para Hamilton que Alonso tinha prioridade. Deixou a situação respirar na esperança de que as corridas resolvessem a situação. E é aqui que tudo começa a dar errado na temporada. Não foi em Mônaco, não foi na Hungria e não foi no Spaghetti. Aqui, na omissão administrativa de Ron Dennis no começo de abril de 2007. Porque enquanto Ron Dennis ficava em silêncio, Alonso chegava para as reuniões técnicas e notava que certas decisões estratégicas eram comunicadas para os dois ao mesmo tempo, sem distinção de liderança. Que Ron Dennis, quando entrevistado, falava dos 2 pilotos com o mesmo nível de entusiasmo. Para qualquer outro piloto, isso seria o padrão. Para um bicampeão que deixou a equipe campeã para ser o número 1 de uma nova estrutura, isso era uma traição. Antes de continuar, eu preciso te mostrar uma coisa. Se você chegou até aqui, é o tipo de pessoa que não fica só na superfície do automobilismo. Você quer entender de verdade o que acontece dentro e fora da pista. Pensando nisso, eu montei uma curadoria de produtos lá no Mercado Livre. Miniaturas de equipes históricas, capacetes colecionáveis, itens para quem leva o motorsport a sério. Não é uma lista genérica, é uma seleção feita por quem assiste e estuda e debate Fórmula 1. O link tá na descrição e eu vou deixar o QR Code aparecendo aqui na tela também. É o meu link de afiliado, então qualquer compra que você fizer por lá, além de levar um produto de excelente qualidade para casa, você me ajuda demais a trazer mais vídeos aqui pro canal. Agora, voltando para o walking, chega a Mônaco, 5ª corrida. A tensão dos bastidores finalmente aparece na pista. Em Mônaco, Hamilton saiu frustrado porque acreditava ter ritmo e estratégia para disputar a vitória. A McLaren foi investigada pela FIA por possível interferência no resultado, mas a conclusão foi que a equipe apenas administrou uma dobradinha já encaminhada. Alonso venceu, Hamilton foi segundo. A diferença final foi de 4 segundos. Tecnicamente, um resultado limpo, mas dentro da garagem a mensagem era clara. Hamilton não se via mais como aprendiz e Alonso não aceitava ser tratado como apenas mais um piloto. Ron Dennis tentou mediar, não funcionou. A única arma que ele tinha, a liderança, era exatamente o que ele nunca havia estabelecido. 4 corridas depois, no Canadá, Hamilton vence pela primeira vez. Uma semana depois, nos Estados Unidos, vence de novo. O Rookie lidera o campeonato com folga, e dentro do motorhome da McLaren, essa folga começa a parecer uma ofensa pessoal para Alonso. Alonso sentia que a promessa de igualdade estava sendo quebrada, e esse sentimento não surgiu do nada. Dentro da própria McLaren havia a percepção de que a garagem estava cada vez mais dividida. Alonso tinha razão no argumento, e usou esse argumento do pior jeito possível. Às vésperas do GP da Hungria, Alonso requisita uma reunião privada com Ron Dennis. O que acontece nessa sala não é uma reclamação profissional, é chantagem.
Naquele período, a Fórmula 1 vivia o maior escândalo de espionagem da sua história. Um dossiê com informações técnicas confidenciais da Ferrari, ligada a Nigel Stepway, havia chegado às mãos de Mike Cogan, então projetista da McLaren. Dados aerodinâmicos, estratégias de pit stop, especificações da escuderia. A FIA investigava, a McLaren negava. E Fernando Alonso sabia que havia envolvimento porque participava de trocas de e-mail com Pedro Della Rosa, piloto reserva da equipe, discutindo informações que claramente vinham desse material. Perguntas sobre o balanceamento de freios do Raikkonen e sobre o consumo de combustível da Ferrari, detalhes que nenhum piloto da McLaren poderia conhecer de forma legítima. Segundo os relatos publicados na época, que Alonso negou, ele teria ameaçado expor esses e-mails para a FIA caso não recebesse status de piloto número 1 ou não fosse liberado do contrato. O fato verificável é o seguinte: Ron Dennis foi a Max Mosley, então presidente da FIA, e informou que novas evidências poderiam existir. Isso reacendeu o Spygate, e a bomba que explodiu em cima da própria McLaren. No Quali da Hungria, Alonso faz o que é provavelmente o ato mais explicitamente antidesportivo da temporada. Retarda a saída do box, no Q3, trava Hamilton no pit lane e impede o companheiro de fazer a última volta rápida. Hamilton perde a pole por segundos. A FIA pune Alonso com 5 posições no grid. A McLaren é proibida de marcar pontos no GP por má conduta. Hamilton recupera a pole pela punição, vence a corrida, sai da Hungria ainda mais na liderança do campeonato. Mas a McLaren, como organização, está clinicamente morta. E o que a Ferrari fez no mesmo período? Raikkonen e Massa brigando internamente, com o finlandês tendo sido mais lento que o brasileiro em boa parte da temporada, a equipe italiana tomou uma decisão depois do GP de Monza. Quem estivesse na frente do campeonato após aquela corrida viraria o piloto número 1 para o restante da temporada. Raikkonen terminou à frente de Massa em Monza, virou o número 1. Massa virou suporte. Uma decisão executiva implementada com a frieza de quem sabe que campeonatos não se ganham com democracia dentro de uma equipe. Na Bélgica, Massa não tirou pontos de Raikkonen. A Ferrari fez a dobradinha. Kimi levou os 10 pontos da vitória, Massa os 8 do segundo lugar. E o brasileiro cumpriu o papel que a equipe precisava naquele momento. Do outro lado do paddock, Hamilton e Alonso terminavam em terceiro e quarto depois de brigarem entre si a corrida inteira. Perderam pontos para uma Ferrari que a essa altura sabia exatamente para onde estava indo. Duas equipes com 2 carros similares, uma com estrutura, uma destruída. Chegamos à China. Hamilton lidera o campeonato com 12 pontos de vantagem sobre Alonso, 17 sobre Raikkonen. Um pódio praticamente colocava o título nas mãos dele. Larga na pole, abre vantagem, está virtualmente titulado. E a McLaren decide não parar nos boxes para trocar os pneus intermediários. O que acontece depois está documentado. Hamilton fica a voltas demais nos pneus desgastados, muito além do limite seguro para aquelas condições. Quando finalmente entra nos boxes, o pneu tem a lona exposta. Hamilton não consegue controlar a direção do carro e vai parar no cascalho na entrada do pit lane. Abandono, pela primeira vez e única na temporada. O que me chama a atenção não é o erro operacional em si, é a decisão que levou até ele. A McLaren estava com Hamilton na liderança num GP em que terminar qualquer posição valia mais do que vencer. A lógica era óbvia: entra nos boxes, troca os pneus, termina a corrida onde for e é campeão. A equipe escolheu tentar otimizar, economizar uma volta, ganhar uma posição e perdeu tudo. É o sintoma de uma organização que perdeu o julgamento de risco sob pressão acumulada. O tipo de falha que acontece quando uma estrutura está mentalmente estressada há meses. Brasil. Corrida final. Hamilton chega com 7 pontos de vantagem sobre Raikkonen. Se o Kimi vencesse, Hamilton precisava terminar pelo menos em quinto para ser campeão. O cenário dependia de uma corrida perfeita do finlandês e de um erro do britânico. Provável, mas não impossível. Ainda no começo da corrida, Hamilton teve uma falha temporária no câmbio. Caiu para o fundo do pelotão e precisou fazer uma corrida inteira de recuperação. Raikkonen venceu. Alonso foi terceiro. Hamilton terminou em sétimo. 2 pontos quando precisava de 4 para garantir o título independentemente do resultado de Kimi. O título foi para o finlandês por um único ponto. Alonso e Hamilton empatados em segundo, ambos com 109 pontos. 1 ponto. Raikkonen liderou o campeonato exatamente 2 vezes durante toda a temporada. Depois da Austrália, a primeira corrida, e depois do Brasil, a última corrida. Em todo o restante do ano, nunca esteve na frente. Mas venceu o título porque a equipe adversária estava em um colapso desde abril. E aqui está a leitura que me parece mais honesta. Isso não foi uma remontada histórica do Raikkonen. Foi um naufrágio da McLaren. E o capitão do naufrágio foi Ron Dennis. Não por incompetência técnica, mas por uma arrogância muito específica. Muito comum em pessoas que constroem impérios sozinhas.
Ron Dennis acreditou que podia ter dois alfas no mesmo cockpit, tratá-los como iguais e que a grandeza da McLaren levaria tudo acima de qualquer conflito humano. Alonso foi embora, voltou para a Renault. Hamilton ficou e fez o que quase fez em 2007. Ganhou o título de 2008, também por um ponto e também na última corrida. Ron Dennis deixou a direção esportiva em 2009. A McLaren não voltaria a brigar de forma consistente pelo campeonato por mais de uma década. Tem milhões de dólares de multa, 0 títulos, 2 pilotos destruindo a equipe por dentro, com um dos carros mais rápidos do grid. Tem uma pergunta que fica aberta e eu não tenho a resposta definitiva. Se o Ron Dennis tivesse dado a Alonso o status de número 1 antes da temporada começar, como a Ferrari fez com o Raikkonen, Alonso teria sido campeão em 2007? A McLaren teria evitado o colapso? Talvez. Mas também existe a possibilidade de que Hamilton fosse tão claramente superior que essa liderança se tornasse insustentável de qualquer forma. E aí, a McLaren estaria no mesmo lugar, só que com um problema chegando 3 meses mais tarde. O que eu sei é que Ron Dennis nunca escolheu, e num esporte de alto nível, não escolher é sempre a pior escolha. Comenta aqui embaixo o que você acha. Alonso tinha razão em se sentir traído pela McLaren ou a chantagem cruzou uma linha que não tem defesa possível? E se tu quiser entender tudo sobre o Spygate, assiste o vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!